Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos nos colocar de pé. Atos, capítulo 3. Nos abençoa, Senhor, na leitura da Tua palavra e no ensinamento dela para as nossas vidas. Convence do pecado, da justiça e do juízo, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vou ler com vocês hoje aqui, no telão, Atos capítulo 3, assim diz: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Pode se sentar. Neste texto aqui do livro de Atos, no capítulo 3, nós lemos a história de um homem no presente. No presente, porque do passado nada dele nós sabemos. Não sabemos nada da sua família, não sabemos nada do passado dele. A única coisa que sabemos é aquilo que está escrito no texto, é que este homem, coxo de nascença, ele era trazido, diz o texto, por pessoas que o colocavam todos os dias na porta do templo. E a Bíblia vai nos ensinar que o templo tinha várias portas. E uma dessas portas se chamava Porta Formosa. E era exatamente nesta porta que este coxo era colocado. E esta porta, todos os dias, testemunhava a vida difícil deste paralítico. A vida dele era terrível, porque era uma pessoa limitada, ele não podia viver como gostaria. E este era o lugar para onde Pedro e João se dirigiam naquele dia, naquele momento. Diz o texto, na hora nona. A hora nona, e é interessante, nós vemos a Bíblia, coloca assim que a hora nona era a partir exatamente desse momento das 3 horas da tarde. A primeira hora nascia com o sol e depois de 3 em 3 horas, as horas iam sendo classificadas. E eram a partir das 3 horas da tarde que Pedro e João estavam indo, diz o texto, aí aproximadamente às 15 horas, eles estavam indo para o templo. E eles estavam indo para o templo, diz a Bíblia, para orar. E o coxo foi para a mesma porta por onde Pedro e João entravam e foi ali para pedir esmola, na mesma hora. Então Pedro e João, ao invés de entrarem no templo para falar com Deus, eles param diante deste coxo, deste paralítico. Eles param para falar com ele porque ele estava necessitado. Ele queria falar com eles. Eles são interpelados por este coxo. E é interessante que eles ouvem o coxo, o necessitado,
E eles descobrem que o coxo está pedindo um suprimento para suprir uma necessidade que ele tinha. Ele estava pedindo aqui aquilo que ele imaginava. O coxo imaginava que aquilo que ele estava pedindo era exatamente aquilo que era prioritário na vida dele. Ele achava que a esmola, que o dinheiro que ele recebia naquela porta do templo, na porta formosa, era exatamente aquilo que atenderia a necessidade dele. Ele pensava com ele: todas essas esmolas, se eu receber alguma coisa, isso vai resolver a minha vida. Uma moeda, talvez a prioridade dele, a ideia dele, uma moeda por favor, uma moeda pelo amor de Deus. Não sei que tipo de pedido ele fazia, mas ele estava ali com a mão estendida para isso. Só que Pedro e João, quando olham para ele, eles tiveram um discernimento espiritual. Talvez o tenham visto outras vezes, mas naquele dia foi diferente. E eles descobriram qual era o problema deste homem. O problema deste homem, segundo a ideia de Pedro e João, era maior do que ele imaginava. Eles tiveram esse discernimento. Ele imaginava que o problema dele era financeiro. Só que Pedro e João disseram: seu problema não é financeiro, seu problema não é uma moeda, seu problema é outro. Você está num lugar aonde Deus pode resolver os problemas de todos, inclusive o seu. Eu creio que foi esse tipo de conversa mais ou menos que aconteceu. Você está num lugar onde Deus pode te colocar de pé. Você está num lugar onde Deus pode te fazer caminhar com as próprias pernas. Você está num lugar onde você pode começar a ter uma vida diferente. E Pedro e João então continuaram e disseram: nós não temos nada, nós não temos o que você espera ou o que você acha que você precisa. A Bíblia diz que ele para quieto e ele fica ali frustrado, porque, puxa, se não vão me dar uma moeda, o que vocês vão me dar? Nós não temos prata nem ouro. Outras versões, essa versão aqui que nós lemos diz dinheiro, mas outras versões dizem: nós não temos prata nem ouro. Então Pedro e João olham para aquele coxo e Pedro diz: não temos prata. Pedro se adianta e Pedro diz: não temos prata, não temos ouro, mas sabemos o que você quer. Não é o que você quer, o que realmente você precisa. O que realmente você precisa, nós temos. E o texto diz que eles então, usando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eles dizem: em nome dele, levanta. E ele estende a mão, diz a Bíblia, e ele o ajuda a levantar. E a Bíblia diz que de um pulo ele se levanta, começa a andar, e na mesma hora ele fica de pé, entra no templo saltando e adorando a Deus. Diz aqui o texto que nós lemos. Ele entra saltando e adorando, sem nenhuma moeda, sem prata nem ouro. Ele saiu sem nada, mas ele saiu olhando Pedro e João na mesma altura, saiu vendo Pedro e João, não mais agora de baixo para cima, mas saiu enxergando Pedro e João no mesmo nível, na mesma altura de olhar. Não estava mais prostrado, não estava mais empinando seu pescoço para enxergar alguém. Agora ele entra, diz o texto, e ele sai daquele momento de cabeça erguida. E é interessante, queridos, que o texto nos fala que este homem estava pedindo. Por quê? Por que ele pedia? Porque as pernas o impediam de trabalhar. As pernas o impediam de ir e vir.
E ele vivia uma vida aquém da possibilidade dele. O que é que se espera de alguém que tem pernas? A gente espera que ande, que tenha uma vida normal, que trabalhe, que desenvolva o seu potencial. Mas este homem estava impedido da possibilidade. Ele estava impedido por quê? Porque ele tinha uma paraplegia. Ele tinha algo que o impedia de viver de maneira plena. Ele não tinha plenitude de vida. Ele tinha uma dificuldade. E a dificuldade dele era física. Agora a gente para olhar, e essa palavra para nós nesta manhã, e nós não temos aqui nenhum coxo, não vemos ninguém sentado à porta pedindo nenhum tipo de esmola, mas Deus fala conosco nesta manhã, que quantas pessoas, e talvez você conheça, ou talvez você seja uma delas, ou talvez tenhamos aqui algumas pessoas, quantas pessoas você conhece, que vivem também uma vida medíocre, uma vida aquém das suas possibilidades, tem boas pernas, bons braços, pode ir, pode vir, mas vive aquém não vive uma vida plena. Estão vivendo como doentes, tem uma paraplegia tão profunda que não permitem celebrar a bênção que é a vida, uma paraplegia na alma, não tem alegria de viver, não tem realização de vida, vivem aquém da possibilidade. Talvez Deus esteja dizendo para eles: você podia fazer tantas coisas, você podia celebrar a vida, você podia estender a tua vida e levar a tua vida de uma outra maneira, mas você está doente. Esse tipo de pessoa se acha infeliz, abandonado. Esse tipo de pessoa assim, doente na alma, com essa paraplegia na alma, ela se sente uma pessoa miserável, se sente uma vítima do sistema. Essa palavra está em moda nesses dias, ou sei lá o que, vítima, se sente até vítima de Deus muitas vezes. Estou doente, estou assim, minha vida não anda porque Deus esqueceu de mim, por isso, por aquilo, e tanta gente doente, paralisada, não vivendo essa plenitude. Por quê? Porque estão doentes na alma. E aí, tanta gente de fora olha para você, não vendo a tua alma, e inveja a vida que você tem. Pessoas que olham para você e invejam a vida que você tem. Aquilo que você chama de luta, aquilo que você chama de guerra, seria uma graça maravilhosa que muitos gostariam de ter e de viver. Para muitos seria uma graça. Aquilo que muitas vezes nos aborrece, aquilo que muitas vezes a gente cansa e a gente faz: ai, estou cansado desse casamento, estou cansado desse filho, estou cansado desse emprego, estou cansado disso, estou cansado da vida que eu levo. Muita gente estaria ali aguardando a graça de ter exatamente tudo aquilo que você diz estar cansado. Por que está cansado? Porque está exatamente doente na alma. Porque às vezes a vida que a gente reclama é a vida que muitos gostariam de ter. Por quê? Por quê? Então talvez porque eles não têm escolha. Eles não têm escolha. Gostariam de ter a tua vida, mas eles não têm, porque eles não têm escolha. E como o coxo que nós lemos aqui, nessa porta formosa, que não tinha escolha. O texto diz que as pernas estavam paralisadas, estavam atrofiadas. As pernas não tinham sustentação para o corpo dele, não podiam sustentá-lo. Agora, querido, a tua vida não tem nada, você não tem nada quebrado na tua vida, você tem sobre a tua vida a bênção de Deus,
tem 2 braços, 2 mãos, está aqui hoje, nesta manhã, você foi trazido até aqui, e de alguma maneira, a graça de Deus te trouxe, te alcançou, e você pode dizer com liberdade, cheguei até aqui, e posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Não há nada que possa nos impedir de ir e de vir. Não há nada que possa nos impedir de fazer. Não há nada que possa nos impedir de realizar. Não há nada que possa nos impedir de sonhar. Não há nada que possa nos impedir de viver a vida, de celebrar a vida. Não há nada que possa nos impedir. E você pode estar se achando, nesta manhã, talvez, o pior coxo espiritual. Talvez você possa se achar o mais paraplégico de todos. Talvez você olhe para a tua vida e talvez aquilo que você chama de problema, muita gente ao teu lado gostaria de viver. Muita gente que gostaria de viver a tua vida. Então o Senhor nos chama a atenção nesta manhã exatamente para isso. Porque esse é o sentimento da gente. É como quem ganha pouco, né? Como quem ganha. Quem aqui acha que ganha pouco? Gente, a gente nunca está satisfeito com o que ganha, né? A gente se fala, eu ganho pouco. Pastor, o meu salário é um salário de fome. A gente acha que quem ganha bem é sempre quem? O outro. Mas tem um outro que olha para você e fala, puxa, se eu tivesse o salário do Tiago. Se eu tivesse o salário de fulano, de ciclano, de ciclana, puxa, se eu tivesse um emprego, porque sinceramente falando, irmãos, nenhum de nós é feliz com o salário que ganha. A gente gostaria de ganhar mais. E é interessante isso, por quê? Porque a gente sempre vê alguém na nossa frente que ganha mais e alguém atrás de nós que ganha menos. E a gente não entende. Os sonhos de muitos era ganhar aquilo que você ganha. O sonho de muita gente era ganhar o que você ganha fazendo bolo. O sonho de muita gente é o que você ganha. Aliás, o sonho de muita gente era ter esse emprego que você reclama. O sonho de muita gente era pelo menos ter um emprego, porque não tem emprego e não tem esperança de trabalho. O sonho de muita gente era pelo menos ter uma carteira registrada. Esse é o sonho. Esse teu salário de arroz e de feijão é o desejo de muita gente. É o desejo de muita gente. Então, queridos, viver como um coitado, viver aquém das possibilidades, viver sem gratidão fluindo dentro do peito, vivendo sem vida fluindo do coração, é viver uma paraplegia opcional. Você vive com esse sentimento de maneira opcional, por quê? Porque aquilo que você tem na tua vida é graça de Deus, é graça, é misericórdia, é amor, é compaixão, é piedade do Senhor, olhando para nós e constrangendo com a bênção dEle na nossa vida. Deus nos abençoa e nos constrange, porque a gente não merece, mas a sua infinita graça e misericórdia nos alcança todo dia. Então, quem é o paraplégico? É aquele que tem pernas, mas não anda. É aquele que tem pernas, mas as pernas não funcionam. Quem é o surdo?
É aquele que tem ouvidos, mas não funcionam. Quem é o cego? É aquele que tem olhos, mas não enxergam nada. Não é à toa que a Bíblia diz várias vezes, Cristo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque todos temos ouvidos, mas ouvidos que às vezes não ouvem. Há uma paraplegia. Quantos de nós temos tudo para sermos felizes? Quantos de nós temos tudo para sermos realizados? Tudo, mas nós, ao contrário disso, somos pessoas infelizes. Não vivemos a vida intensamente, não celebramos a vida como a vida deve ser celebrada. Como é que a vida deve ser celebrada? Levantando de manhã e dizendo obrigado, Senhor, porque o dom da vida vem de Ti, nada vem de mim, tudo vem de Ti, e eu celebro a vida nesta manhã. Obrigado, Senhor. Sentimento que sai do nosso coração e da nossa alma. Então, queridos, nós temos em nós áreas da nossa vida que não são trabalhadas, que não foram trabalhadas, áreas que vamos deixando de lado, e uma destas áreas é o sentimento de gratidão. Reclamamos por aquilo que não temos, mas não agradecemos por aquilo que temos. E aquilo que temos é tão maravilhoso, aquilo que temos é tão suficiente, é tão transbordante. Áreas que nós desenvolvemos ou não desenvolvemos por alguma razão ou por um engano, e áreas da nossa vida que foram se atrofiando, e porque nós não tocamos nelas e não desenvolvemos, o que vai acontecendo? Vamos chamando amargura para dentro do nosso coração. Não tenho isso, não tenho aquilo, aquilo não está bem, o filho podia ser diferente, aquilo podia ser diferente, podia ter um emprego melhor, e nós vivemos em função disso que nós não trabalhamos. E a nossa vida vira o quê? Vira uma luta, ao invés de viver uma celebração. A nossa vida vira um peso, e quando nós chegamos diante de Deus, o que nós temos é uma lista de dificuldades que nós achamos as mais importantes que de todo mundo, e começamos a pedir, e nós não temos esse momento de colocar diante do Senhor a nossa gratidão e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, hoje eu vim aqui, não quero te pedir nada, eu quero apenas te agradecer por aquilo que o Senhor tem suprido, por aquilo que o Senhor tem atendido a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu sou grato a Ti, Senhor. Esse sentimento, para quê? Para que a nossa vida flua na proporção do que ela devia fluir. Porque se somos doentes na alma, somos doentes opcionais. Temos opção, recebemos o Espírito Santo de Deus, temos ao nosso lado o Paráclitos, que no original diz, aquele que está ao lado para nos ajudar, é a nossa muleta, é o nosso apoio, é a nossa ajuda. Então nesta manhã o Espírito Santo diz para nós que nós somos doentes. Diferente daquele coxo que não tinha opção, nós somos doentes opcionais, optamos por isso, não temos razão para isso. A nossa razão é para que nós celebremos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nossa razão nesta manhã é celebração. Viemos aqui para celebrar, viemos aqui para agradecer. Viemos aqui para dizer: Senhor, obrigado, obrigado, gratidão no nosso coração. É isso que nós temos que exercitar todo dia, através da nossa atitude, do nosso sentimento e da manifestação da nossa boca, porque a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Esse entendimento. Agora notem que este coxo, mesmo sem opção, ele ia para onde? Ele ia para a Porta Formosa, diz o texto, porque era a única coisa que ele podia fazer, era pedir uma esmola.
E eu pergunto, qual é a única coisa que você pode fazer? O que você pode fazer? A gente pode fazer tudo. A graça de Deus nos dá essa coisa maravilhosa de poder viver e experimentar a vida, poder celebrar a vida. O Espírito Santo que Deus colocou em nós através da nossa entrega para o Cristo, a natureza divina do Cristo trabalhando em nós. Podemos viver uma vida, que vida é essa? Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena ser celebrada. Aí eu pergunto, por quê? Existem tantos paraplégicos de alma dentro da igreja. Por que existem tantos paraplégicos de alma? Por que existe tanta gente doente na igreja? E a resposta primeira é pela ausência ou pela falta de sonhos e projetos de vida. Projetos de vida. Falta de sonhos. E quando é que a gente morre? Não é quando a gente para de viver, é quando a gente para de sonhar. Quando a gente para de ter esperança. A gente para de sonhar. Falta de sonhos e projetos de vida. E a pergunta que eu faço, já fiz aqui uma outra vez: você tem projetos de vida? Você tem projetos? Ou você vive naquela vida? Pergunta é essa. Nós olhamos para a vida do coxo e podíamos perguntar a ele: ô coxo, para onde você vai hoje? E ele diria: eu vou para a Porta Formosa pedir esmola. E amanhã, segunda-feira, ô coxo, para onde você vai? Eu vou para a Porta Formosa pedir esmola na porta do templo. E na terça, e na quarta, eu vou para a porta da igreja, eu vou lá para o templo, eu vou para a Porta Formosa, vou pedir esmola. A vida dele não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos, ele estava resignado e a ideia dele era todo dia ir para a porta. Ou seja, ele se entregou às circunstâncias da sua paralisia. Ele ia para a porta. Ele ia para a porta pedir esmola. Ele podia dizer: a minha vida, ô Pedro, ô João, a minha vida se resume nisso. Talvez ele dissesse: não tenho mais esperança. Não há mais novidade para mim, não tenho mais esperança de viver algo novo na minha vida. A minha vida é ir para a porta do templo, a Porta Formosa, não tenho esperança de viver algo diferente. Não tenho opção. Então ele resolveu se entregar, ele resolveu abrir mão do sonho, resolveu abrir mão do projeto. Porque o projeto dele qual era? Repetir hoje o que fez ontem. Repetir hoje o que fez ontem. É a filosofia do pastor Zeca Pagodinho, lá do Rio de Janeiro. Como é que é a filosofia dele? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muita gente que está nessa vibe. Agora, se você deixar a vida te levar, a vida não vai te levar a lugar nenhum. A vida não vai te levar. A vida vai te manter exatamente aonde você está. Porque não é a vida que te leva, você é que escolhe a vida que você leva. É a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Há uma opção para nós. É você que planeja a tua vida. É você que quer viver. Porque nós temos autonomia. Através do quê? Através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nós temos autonomia de escrever a nossa própria história.
escrever a nossa história. Temos essa autonomia que Deus nos deu pela graça maravilhosa. E nós podemos dizer não, e como Paulo dizia assim, não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Temos essa opção. Aí, queridos, nós vivemos um presente, hoje, que não é do nosso agrado, porque nós não planejamos no passado o presente que nós iríamos viver hoje. No passado, nós falamos o quê? Vou na teoria ou na pregação do Zeca Pagodinho. Então a vida nos levou e hoje nós não estamos vivendo aquilo que nós gostaríamos, porque não planejamos no passado aquilo que nós poderíamos hoje estar vivendo no presente. E sonho, meu querido, é planejamento para amanhã, para que amanhã seja melhor e mais agradável do que hoje. Sonho é isso. Sonho é para eu não reclamar de amanhã, e eu fazer a minha parte. Por isso que eu sonho, porque eu quero amanhã melhor do que hoje. E o sonho, meu amado, é um dom de Deus ao ser humano. Ah, pastor, mas já eu sonhei tanto, não aconteceu. Qual é a certeza e a garantia que eu vou viver o meu sonho? Garantia nenhuma, meu irmão. Garantia nenhuma. Mas é fundamental para a vida. O que alimenta a minha esperança é aquilo que eu sonho, que eu desejo, e eu me empenho. Semana passada eu disse aqui aos filhos, eu sei que vida eu quero levar. Eu perguntei, o que você está fazendo para a vida que você quer viver? Tem garantia de que vamos chegar no sonho? Não, mas eu tenho o quê? É fundamental para a vida o quê? Porque alimenta a minha esperança. Alimenta a minha esperança. Então você olha para a vida de muita gente no presente, e porque não planejou no passado, parou de sonhar. E vive o quê? Uma doença, uma paraplegia, gente doente na alma, gente com problema de relacionamento, gente que não está bem nem na intimidade da família, gente que tem problema de pedir perdão, gente que tem problema de se entregar, gente que tem problema de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque parou de sonhar e não tem mais esperança de nada. E eu pergunto, por que a gente para de sonhar? Primeiro, por causa de uma visão errada dos nossos sonhos e dos nossos projetos de vida. A gente acha que às vezes o nosso sonho é muito grande. Aí a gente fala, não vou alcançar. A gente para de sonhar por causa disso, uma visão errada dos nossos sonhos e o projeto de vida que a gente tem para nós. Aí a gente não sonha mais. A gente acha que o sonho é grande demais. E aí você compartilha o sonho com alguém, o que acontece? E às vezes aquilo que você compartilha é um ladrão do sonho. E ele fala, você está pensando, que é isso? Você é maluco? Você acha que você vai viver isso? Nessa época, nessa condição, nessa situação, vem o fulano, a fulana e rouba o teu sonho, porque ele gostaria de viver, mas porque ele não é capaz de pagar o preço para viver, o que ele faz? Ele anula o teu. Ele rouba o teu e joga um balde de água fria. Quem é que acha que você é? Você acha que isso é para você? Aí você fala assim, é mesmo, né? Verdade. Não é para nós não, né? É nada. Deixa a vida nos levar. Ele já pega, né, a pregação do Zeca Pagodinho, do pastor Zeca Pagodinho, e, né? E a gente vai vivendo isso. Mas eu quero dizer para você, querido, o sonho é teu, o desejo é teu. Sabe qual é o problema? O Timóteo falou que o Face está em decadência.
A maioria de vocês, quando sonha alguma coisa, põe lá no Face. Aí o primeiro comentário, né, maldoso, né, o primeiro comentário duvidoso, aí você já para de sonhar, já desiste de tudo, já abre mão, e aí nada acontece no teu futuro, porque no presente você não teve a coragem de sonhar, nem se preparar para aquilo que Deus tinha reservado no futuro. Sempre que chega o futuro, ele não chega favorável. Por quê? No passado você não teve sonhos para o teu futuro, e o teu futuro do passado é o presente de hoje. Então olha para a tua vida. Segunda coisa que eu quero adiantar aqui, por que a gente para de sonhar? Porque temos uma visão errada sobre nós mesmos. Quando nós olhamos para nós, o que nós achamos em nós? Pequenos demais. Temos a síndrome do coxo. Como é que o coxo olhava todo mundo? De baixo para cima. Quando você olha as coisas de baixo para cima, você se sente pequenininho e as coisas muito grandes. Nós temos uma visão errada de quem nós somos. Uma visão errada sobre nós mesmos. Uma visão daquele que vive agachado, encolhido, atrofiado. Uma visão daquele que é medíocre. Uma visão daquele que não pode nada. Porque na vida desse que vive essa síndrome, tudo ele vê de baixo para cima. Tudo é muito grande e ele é muito pequeno. Então a gente para de sonhar. É tudo muito grande. E sabe o que acontece, queridos? A pior coisa é que quando você faz isso como um servo de Deus, como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, como alguém aonde Deus habita, o que você está fazendo com isso? Você está desprezando a graça de Deus. A graça de Deus. Você deixa de acreditar na graça de Deus. Não somos nós que fazemos, não somos nós que agimos. Não somos nós que fazemos pela nossa própria capacidade. Por isso nós temos que nos sentir nem pequenos, nem grandes. Eu ministrei a semana passada aqui retrasada, sobre Paulo. E Paulo fala uma coisa muito, muito legal. Ele diz, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Se sou pequeno, sou pela graça. Se sou grande, sou pela graça. Se estou fraco, é pela graça de Deus. Porque quando eu estou fraco, então eu que me torno forte. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante isso que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 5. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 3, 5, olha lá, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos o quê? Capazes de fazer esse trabalho ou esse sonho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então quando olhamos para nós, não temos que ver nada mesmo. Podemos, segundo a nossa ótica humana, nos sentirmos pequenos, medíocres, mas a grande bênção é que não podemos em nada permitir que nós somos capazes, porque a nossa capacidade vem do Senhor. A nossa capacidade, você sonha e você caminha e Deus vai te dando a graça
para realizar. É isso que diz, não podemos afirmar que somos capazes, a gente não é capaz. Se depender de você, o teu sonho não vai acontecer, ainda que você ande reto, faça a coisa certa, mas se depender de você, da tua força, nada vai poder acontecer. Mas glória a Deus, que não é na nossa força, mas é na graça e na misericórdia do Senhor, agindo e operando através da nossa vida. Amém? Então é na força dele, é na disposição do nosso coração e na força do Senhor, é a graça dele. Então todas as vezes que nós nos sentimos com uma visão errada de nós, nos sentimos pequenos, nós estamos desprezando a graça. Porque Deus diz, você está com bobagem, se dependesse de você nada ia acontecer, mas sou eu que vou operar e vou realizar na tua vida. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 3, no versículo 9, 1 Coríntios 3, 9, ele diz assim, porque nós somos o quê? Companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são um terreno no qual Deus faz o seu trabalho, vocês são também edifício de Deus. Amém? Deus está com a gente nesse projeto, Deus está com a gente neste sonho. Nós estamos porque Deus nos abençoa, e nós temos que pôr a nossa mão, o nosso planejamento, o nosso empenho, a nossa disposição, a nossa busca, o nosso preparo, para quê? Para que assim como Ele é nosso companheiro de trabalho, e nós dele, aquilo que nós queremos e sonhamos, venha se manifestar na nossa vida. Então por que a gente para de sonhar? Termino, terceiro, por causa dos fracassos do passado. Quem aqui já fracassou em alguma coisa no passado? Todos nós, sem exceção. Então aquela música que o pessoal canta aí, agora é só vitória, só vitória, só vitória, agora é só vitória, não cabe na nossa teologia, porque não é assim, não é bem assim. Nós fracassamos, porque estamos o que não sabemos, estamos aprendendo a viver. E outra, estamos aprendendo a viver com Deus. E agora nós vamos o quê? Procurando caminhos. Então paramos de sonhar, porque no passado nós fracassamos. Todos nós perdemos alguma coisa em algum momento da nossa vida. Mas ficamos com aquela marca, nós perdemos lá. Aí a gente fica com medo do quê? De tentar de novo, de recomeçar. Então, já que aquilo eu já perdi, quer saber de uma coisa? Esquece, na minha vida isso aí são águas passadas, não move mais moinhos e não quero mais saber disso. Se alguém fala alguma coisa para você tentar de novo, você fala, não, esquece, não quero mais saber. Mas aí que está a grande bênção, sabe por quê? Essa é a grande bênção do começar de novo. Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de novas chances. Deus é Deus de você poder viver sonhos, de poder viver esperança na tua vida. Deus é Deus de recomeços. Ai de nós, se nós não tivéssemos a segunda chance, na primeira estaríamos todos caídos no inferno. Mas Deus nos deu, pecamos, mas Ele preparou para que pudéssemos ser o quê? Resgatados do nosso pecado. Éramos escravos do diabo, o Senhor foi lá e nos resgatou e nos tornou livres. Agora somos nova criatura. E Paulo diz, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo agora começa de novo. Meu irmão, começa de novo. Deus está querendo começar de novo nesta área da tua vida. Deus está querendo começar de novo com a gente. Então nós não podemos olhar para isso,
por causa da nossa relação equivocada com o nosso fracasso anterior, a gente deixa de tentar de novo, a gente deixa de sonhar de novo, a gente deixa de planejar de novo, a gente vai deixando. E não é só lá no Rio de Janeiro que tem os poetas. Então nós temos um poeta aqui da Bahia também. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Essa é a música mais gospel que eu conheço. Interessante. Como é que a gente às vezes não entende que Deus quer que a gente tente de novo, que a gente busque de novo, que a gente vá de novo. E essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre alguns inventores de algumas coisas, e eu achei o Thomas Edison, que é o cara que mais teve invenções. Ele teve mais de mil, para ser mais preciso, acho que 1033 patentes requeridas. E uma das coisas que eu creio que foi uma das grandes invenções dele, a luz, a lâmpada, os filamentos incandescentes. Fazer um filamento ficar incandescente para que houvesse luz. E interessante que esse Thomas Edison, um americano, de 1837, esse cara, ele fazia tantas experiências, e ele era um cara assim, autodidata, e ele, com 12 anos de idade, ele já fazia os seus projetos no laboratório. E aí ele começou a trabalhar com 12 anos, e foi trabalhar numa linha de trem, vendendo doce. E aí ele falou com o cara da estação, com o chefe da estação, se ele podia, nas horas vagas, montar um laboratório lá dentro do trem, onde ele ia fazendo experiências. E ele foi fazendo experiências. Aí um dia ele arrumou um auxiliar dele, e o auxiliar dele ficava cansado, porque ele tentava tantas vezes. Um dia ele estava fazendo um projeto, e já tinha tentado 700 vezes. Aí o auxiliar dele falou para ele, você não cansa não? A gente já 700 vezes, a gente não consegue acertar. E ele disse, não, estamos perdendo tempo. Já tentamos 700 vezes, você está perdendo tempo. E ele diz, não, nós já vencemos 700 ilusões. A gente achava que dava certo, 700, nós já vencemos. Agora faltam muito poucas para a gente acertar. E com 32 anos, depois de ele ter tentado fazer o filamento virar uma lâmpada, depois de 1.200 tentativas, ele conseguiu fazer essa lâmpada que ilumina hoje o mundo inteiro, e depois evoluiu. Hoje nós temos lâmpada de LED, mas o primeiro filamento incandescente foi Thomas Edison. Tentou quantas vezes? 1.200 vezes. E só por isso ele se tornou esse homem que fez uma revolução na ciência. Ele inventou a bateria, ele inventou uma série de coisas que nós vivemos hoje. Por quê? Porque por muitas vezes ele tentou e ele alcançou. E eu quero dizer para você, nesta manhã, tente outra vez. Tente outra vez. Considere, avalie, pondere aonde você acha que errou, porque agora as situações estão mais favoráveis a você. Não desista. Porque se você se acovarda por causa dos erros do passado, e você transforma isso em escolha, eu vou parar porque já tive tantos erros, pode ser que eu erre de novo.
Eu quero dizer para você nesta manhã, se você tiver novas posturas, nova visão, novas parcerias, novas metodologias, você vai achar o resultado que você precisa na tua vida. Faça tudo isso, mas faça. Não deixe de crer. Não deixe de esperar, não deixe de buscar, não deixe de fazer essa experiência na tua vida. Diga para Deus: Deus, me dá graça, porque eu não quero mais errar onde eu errei, mas eu quero que a tua graça agora me dirija, me conduza nessa caminhada. Porque eu estava comentando com a Canda hoje pela manhã. Quem faz o meu caminho sou eu. Só que dependendo do caminho que eu trilho, Deus me confirma ou não confirma o meu caminho. É bom você sonhar. É bom você trilhar o teu caminho. É bom você buscar realizações. É bom você tentar de novo. Mas olhe o teu caminho e trilhe este caminho de maneira que você se deleite no Senhor. Porque o Salmo 37, no versículo 23, diz isso. Eu já ministrei a respeito, inclusive, desse versículo aqui. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Em outras palavras, nós damos os passos e Deus confirma os passos daqueles que se deleitam nele. Então se deleite nele. É para a glória do Senhor. Esse sonho é para glorificar a Deus. Porque tem muita aí, a Cândida estava comentando um negócio, tem muita gente que fica nessa ideia, né? Canta até a música restituição, né? Quero restituir. Cuidado, é porque aquilo que Deus tirou às vezes era o mal que ia te levar para o inferno. E às vezes essa restituição, este mal que você quer tentar de novo, vai te destruir. Porque muitas coisas que não aconteceram, que foram tiradas da tua vida, é porque Deus não queria que fizessem parte da tua vida. Agora é um novo recomeço, agora é uma caminhada, e eu quero dizer para você nessa manhã, aquilo que eu ministrei, quando eu preguei esse versículo: veja o teu caminho, pondere o teu caminho, aonde você coloca os teus passos, e como você leva o teu caminho, porque é desta maneira que você vai ou não se deleitar no Senhor, e se deleitando no Senhor, Ele vai confirmar os teus passos, vai te dar os teus sonhos, vai te dar as suas realizações, e você vai viver esta vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. É isso que Deus quer. Então nesta manhã, querido, Deus está dizendo: recomece. Deus está dizendo: sonhe. Deus está dizendo: pondere, avalie, mas não deixe a tua alma presa nas tuas situações do passado. Deus está restaurando a tua alma e dizendo: estou te dando uma outra chance. Vamos ficar de pé. Fique de pé no teu lugar.